Bem, vamos nós. Diário Brasil hoje vai falar sobre esse caos político, né? E a pergunta que se faz é se nós já chegamos realmente ao fundo do poço ou teremos que cavar na pedra. Recebendo aqui mais uma vez meu amigo querido Chico Santana, jornalista, obrigado por ter vindo e acertamos na mosca no dia de hoje. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Celso, é um prazer estar aqui falando com os ouvintes do Diário Brasil. De fato, o quadro é lamentável, mas é uma radiografia que quem acompanha a política já sabia que a contaminação era generalizada. Também conosco, depois de um longo e tenebroso inverno, eu revejo meu amigo Hélio Doyle, né? E que bom que seja hoje, porque hoje temos o que falar, né, meu amigo? Seja bem-vindo, bom te rever. Obrigado, Celso, também muito bom estar aqui de volta com você, com seus espectadores. E o dia parece que foi combinado, né? Mas não Verdade. Valeu, né? E eu não podia abrir mão de ter um jurista comigo aqui hoje, né? Porque esse é caso de polícia no duro mesmo, né? Meu amigo Yuri Soares Melo, seja bem-vindo. Boa tarde aí a todos, né? A vocês, dizer do meu prazer, da minha alegria de estar aqui ao lado de três grandes comunicadores, né? E espero poder contribuir aí com o meu conhecimento e o meu comentário técnico frente a essa situação de caos que o Brasil está passando. Vamos dar uma relembrada. Pega esse vídeo número 2 aí, coloque ele agora para a gente relembrar o que ontem surpreendeu o Brasil. E eu não diria, como o Chico falou, né? Aí todo mundo já meio que esperava, mas não esperava que acontecesse assim no VaptVupt, como foi ontem. Pegou todo mundo de surpresa. Coloque aí. Nem mesmo os republicanos quiseram defender o presidente. Este senador da Carolina do Sul disse que Trump tem que ficar longe das investigações. O republicano John McCain disse que a polêmica já atingiu as proporções do escândalo Watergate, quando o presidente Richard Nixon foi acusado de tentar acobertar uma... Parece que o meu pessoal gosta mais dos Estados Unidos do que do Brasil. Esse aí também está caindo lá, né? Esse aí está faltando só fazer assim, ó. Né? Porque lá cai mesmo. Aqui vão encontrar um jeitinho brasileiro para ficar de eterno, né? Mas vamos ver o que acontece. Bota aí, o daqui. A reportagem do jornal O Globo conta que os irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, relataram em delação premiada que gravaram um diálogo com o presidente Michel Temer. Nele, Temer indica o deputado federal Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, para receber R$500 mil em propina. O deputado foi filmado recebendo o dinheiro. No mesmo diálogo, os empresários informam que estavam pagando uma mesada para o lobista Lúcio Funaro e para o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, presos em Curitiba. A intenção era que eles se mantivessem calados e não assinassem termos de delações premiadas. Segundo a reportagem, diante da afirmação, Temer responde, abre aspas, tem que manter isso, viu? Fecha aspas. Os irmãos Batista também gravaram diálogos com Aécio Neves. O senador tucano teria pedido propina no valor de R$2 milhões. Segundo a reportagem, um primo do senador foi filmado pela Polícia Federal recebendo o dinheiro. A investigação revelou que o valor foi depositado em uma conta de uma empresa do senador Zezé Perrella, também do PSDB de Minas Gerais. Ainda de acordo com a reportagem de O Globo, Guido Mantega era o contato do PT com a JBS. Por intermédio do ex-ministro da Fazenda, eram feitos os contatos com os ex-presidentes Lula e Dilma, além de acertos de propinas para quadros do partido. Sobrou para ninguém não, mano, velho? Olha, eu acho que a cúpula, os grandes nomes, estão aí. Mas eu acho que ainda vai sobrar para muita gente na medida que você vai baixando o escalão da hierarquia. Porque o grande problema, Celso, é o modelo de financiamento da política brasileira. As pessoas aprenderam que era fácil obter grandes volumes de recursos das empresas apenas com promessas de defender os interesses e depois de eleito viram que era mais fácil ainda ganhar para aprovar uma medida provisória, para apresentar uma emenda. Veja só, agora mesmo nós estamos discutindo a questão do Fundo Rural, né? Os empresários do agronegócio, que é o setor que mais fatura no Brasil, deixaram de pagar a Previdência do Trabalhador Rural durante 6 anos, com uma pendência na Justiça. Perderam. Estão devendo 10 bi. O que está sendo negociado na Câmara?
Já foi negociado. Não, parou. Em função desse escândalo, não votou ontem. Quer dizer, a proposta está lá. Meio que negociaram, mas não votaram. Pagar essa dívida em 240 meses, com 90% de desconto dos juros e parece que 25% ou 50% da redução das multas. Né? É como se o cidadão comum deixasse pagar seu IPVA, seu IPTU, aí ele reúne outros amigos na mesma situação e fala, gente, vamos criar a nossa regra para eu pagar o IPTU da prefeitura em 200 meses. Né? Isso é um absurdo. E nisso corre o dinheiro. Os parlamentares, os parlamentares, eles mesmos devem 3 bilhões de reais em impostos ao governo. Eles mesmos. Né? E vão ser beneficiados grana, né, com essas mesmas regras de facilidade. Agora, isso não vai acabar nunca, não, Hélio? A gente olha, quando você acha que parou, continuou, mano. Porque, como disse o Chico, Celso, o problema é do sistema. O problema, para mim, ele é estrutural. Ou seja, você tem um sistema político em que você depende, né? Agora foi proibido o financiamento privado, mas ainda se discute isso. Você depende do dinheiro para se eleger e você firma compromissos que fazem com que os mandatos sejam negócios, tanto os mandatos no Legislativo como no Executivo. E se as investigações prosseguirem, a gente chega no Judiciário também, porque a gente sabe que está cheio aí de juiz vendendo sentença. Juízes e ministros de tribunais superiores. O procurador hoje foi levado exatamente por causa Então, quer disso, dizer, quanto mais investigar, mais vai aparecer. Agora, você pergunta, vai acabar? É preciso uma reforma política grande no Brasil, e eu digo mais, até uma reforma do Estado, para que esse tipo de coisa seja coibido. E para que, nas eleições, não haja essa influência do poder econômico. Não havendo essa influência do poder econômico, esses problemas vão ser minimizados. É claro que a corrupção, você não vai acabar com a corrupção de uma hora para outra, você não vai acabar totalmente com a corrupção. Sempre vai haver um corrupto, sempre vai haver alguém pedindo uma propina, né? Mas eu acho que nós temos que baixar, porque no Brasil chegou a um ponto insustentável. Chegou num ponto que ela já está mergulhada praticamente nos próprios contratos, né? Você faz um contrato de grande obra no Brasil, já tem adendos ali dizendo que com um determinado período tem que se fazer uma correção nos valores e tudo mais. Obra virou sinônimo de roubo, né? Então, uma obra que seria uma coisa para ser positiva, boa para a população, vira sinônimo de roubo. Porque quando se faz uma obra, é porque alguém está ganhando dinheiro. Se pelo menos eles terminassem a obra, né? Mas aí termina de pagar, né? Faz parte. A obra tem que ser longa, tem que demorar para continuar até a mesada. E ganhar aditivos. Mas você faria uma nova obra, mano, velho. Pelo amor de Deus, até para isso eles pararam, né? Estão obrando demais de maneira diferente. Ô, Yuri, aí como é que você está enxergando isso aí, hein? Tecnicamente, juridicamente, o Brasil, ele arde em chamas, né? Não sei se você já viu a chama do pau-brasil, ela é avermelhada. Então, o nosso país hoje, ele está sangrando, mas sangrando mesmo, né? Como se fosse uma artéria aberta da corrupção em todo esse país. Eu penso e avalio como se fosse assim, nós temos aqui uma coluna de uma pessoa, a coluna cervical sua, que seria a nossa democracia, o nosso país, cheio de nódulos cancerígenos, né? Esses nódulos representados pelos aqueles que praticam a corrupção deslavada nesse país. Enquanto isso, a gente sempre comenta, né, a gente sempre traz, milhões de pessoas estão morrendo nos hospitais, né? Milhões de pessoas, outro dia eu vi uma reportagem na televisão de uma escola que era um barraco de pau a pique, no meio do nada, sem cadeira, sem nada. Então, assim, a questão, eu acho até que essa revolução política já começou mesmo. Ela começou talvez de uma forma aversa, no sentido de que já começou punindo aqueles que estavam atrapalhando o bom andamento da política no Brasil, né? Esses nódulos cancerígenos que a todo momento aparecem dentro da nossa política, que estragam a nossa sociedade. Então, mas dá para estabelecer um próximo passo, no caso específico do Temer? Sim. Dá para estabelecer, dá para falar que poderia surgir um impeachment, um processo no Supremo, ou coisa assim? O impeachment já foi protocolado, né? O pessoal da rede, né? Da rede foi protocolado. Hoje, agora, no final da manhã, os partidos de oposição conseguiram fazer um acerto com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados para colocar em votação terça-feira a emenda que permite a convocação de eleições diretas, né? Agora, fora do calendário normal. Agora, politicamente,
O que é colocado é que o que é mais, vamos dizer assim, mais simples, com menos aresta, com menos efeitos colaterais, é acelerar o processo do TSE, caçando Temer. Facilitaria a vida de todo mundo, né? Mas a consequência jurídica imediata, pela regra de hoje, é a convocação de uma eleição indireta. E aí nós voltamos àquele problema. Uma eleição indireta, quem é que vota? Deputados e senadores. 160 deputados estão sendo investigados pela Lava Jato. Tantos outros senadores estão sendo investigados não só pela Lava Jato, mas outras denúncias de corrupção. Esse parlamento que aí está tem legitimidade de votar em alguém? E quem seria esse alguém? Caramba. Olha, eu acho que o Temer devia renunciar. Seria a atitude de mais bom senso e a melhor para o país. Porque todas essas medidas levam tempo. O julgamento do TSE está marcado para o dia 6. O Gilmar pode resolver antecipar, não sei. O Gilmar está muito quietinho, me diz Gilmar Mendes, vista, né? Ele está muito quietinho, aí vai que o outro lá pede vista, né? Todas essas medidas são demoradas. E o país está numa situação em que ele não suporta mais essa indefinição, essa coisa. O Temer não tem mais condições de governar. O Temer não tem mais nenhuma condição de governar e a permanência dele no governo hoje não interessa mais ninguém. Não interessa aos que o apoiaram, não interessa a sua base de apoio, não interessa ao chamado mercado, não interessa aos empresários, não interessa a oposição, não interessa a ninguém. Então o que ele ainda está fazendo lá? Só interessa aquele grupinho ali de corruptos que ele tem no Planalto. Aquela turminha que toda ela envolvida na Lava Jato que está ali com ele no Planalto. Então acho que a melhor medida que ele poderia fazer hoje era renunciar e aí nós passaríamos para a segunda fase. Como é que vai se dar? Porque aí eu acho que Rodrigo Maia não pode assumir, seria um absurdo o Rodrigo Maia assumir, embora constitucionalmente seja ele. Eunício Oliveira, muito menos. Mas os dois têm impedimento. Tem um impedimento bem do Cunha, né? Da súmula do Eduardo Cunha. Bem impedimento, porque na verdade eles não foram ainda... Não viraram réu, né? Não viraram réu. Só estão investigados. Mas eu acho que por bom senso também, acho que é a hora que a gente precisa de bom senso. Temer renuncia, Rodrigo Maia e Eunício não assumem, abdicam de assumir, assume a ministra Carmen Lúcia e aí começa a questão, eleição direta ou indireta. Eu, pessoalmente, defendo as eleições diretas. Eu acho que em vários outros momentos da história do Brasil, o Congresso, no momento adequado, soube tomar a decisão necessária. Em vários momentos. O Congresso poderia tomar essa decisão. Mas será que em pouco tempo assim a gente teria uma mudança? Se quiser faz. Em 15 dias. Se quiser, faz. A questão é se querem fazer. Eu acho que não querem. Acho que a maioria dos congressistas prefere a eleição indireta. Eu acho até porque eles vão eleger alguém que realmente esteja rezando no terço. Exatamente. E vai de boa parte ali. Que dê continuidade às políticas que estão sendo realizadas pelo Temer. O voto vai valer ouro. O voto dele vai valer ouro. Imagina quanto vai valer cada voto numa eleição indireta naquele Congresso em que tudo tem seu preço. Discurso tem preço, emenda tem preço, medida provisória tem preço, parecer tem preço, convocação tem preço, desconvocação tem preço. Imagina quanto vai valer naquele Congresso que nós temos hoje, entre senadores e deputados, um voto para presidente da República. Não é melhor devolver para Portugal, não? Eu estou quase indo nessa linha, né? A grande verdade, eu penso, é que as eleições elas não ficam somente restritas ao âmbito da presidência da República. Nós teríamos que ter mesmo eleições gerais aqui no Brasil. Com certeza. Porque esse Congresso Nacional que está aí, praticamente 160, 170 dos que vão votar, ou no caso de uma eleição direta, escolher o novo presidente da República, eles estão com um comportamento comprometido com as operações da Lava Jato. Então, se o cidadão ele deve algo juridicamente, né? Ele vai colocar lá no poder aquele que vai poder ajudá-lo a fazer com que ele se safe da situação criminal que ele está envolvido ali. Então, também penso que uma eleição indireta hoje no Brasil, ela não seria também tão legitimada assim, embora esteja previsto na Constituição Federal Brasileira. Penso que, na verdade, nós teríamos que dissolver o Congresso Nacional, tanto eleições para Senado, aplicar a lei da ficha limpa àqueles que estão efetivamente sendo processados e, posteriormente, a gente reformular tudo isso, porque só reformular meia boca não vai resolver o problema também, não. Tá bem. Entendeu um telefonema aqui. Oi, Anderson, boa tarde, amigo. Tá sempre. Boa tarde, Celso. Uma boa tarde aos nossos convidados aí.
que também são meus convidados, estão entrando aqui na minha casa, né? Tá certo. Na hora do almoço. Eu fico pensando no seguinte, eu acho que só uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita com exclusividade para fazer essas reformas, né? Eleita com exclusividade para fazer isso. Eu acho que essa seria uma das saídas, né? A outra coisa, eu acho que se o Temer tiver um pouquinho de hombridade, né? Um pouquinho de caráter, ele deve renunciar. E o nosso amigo mesmo lá, o nosso, infelizmente é carioca, né? Infelizmente é fluminense, nasceu aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Tem uma tradição política, ele e o pai aqui há muito tempo, também deveria ter vergonha e não assumir nada, né? Não assumir coisíssima nenhuma. Eu fico muito chateado, porque a gente, quando começa a trabalhar, a gente pensa que vai ter paz para tocar a nossa empresa, vai ter paz para fazer as coisas, e aí tudo se desmorona. É um desânimo terrível, viu? Bate um desânimo forte. É uma coisa horrível. Eu estava tranquilo, achando que o Temer ia tocar esse negócio aí, e ir até o final, mas eu não... É uma vergonha, né? É uma coisa vergonhosa, sabe? Parafraseando novamente aquela frase infeliz de bandido bom é bandido morto, político bom é político preso. O que e olha lá, hein? Sabe? Porque tem que prender essa turma toda aí. E eu quero ver agora se o Tribunal Regional, o Tribunal Superior do... Supremo Tribunal Federal. O Supremo. O tribunal que vai julgar lá o Temer está julgando o Temer e a Dilma, se eles são realmente uma esperança de solução para esse problema, né? Uma boa tarde, um abraço. Um abraço. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. O Anderson é empresário, né? Poxa vida, na hora que você vê o PIB, né? Depois de um longo e tenebroso inverno, dá uma carinha de 1% para cima, no azul já estava bom. Por isso que o Temer deveria renunciar. Exatamente, porque a economia, 10, 15, 20 dias agora, com essa situação, a economia desaba. Vai desabar. Então, assim, ele faria um grande serviço, prestaria um grande serviço ao país e a todos os segmentos, inclusive o empresariado, os trabalhadores, se ele renunciasse e se pudesse resolver logo isso. Um exemplo concreto disso que o Hélio está colocando hoje mesmo, o Banco Central tinha previsto o lançamento de debêntures, de títulos do Tesouro, letras do Tesouro e tal, foi tudo recolhido. E esses são recursos que ele capta para rolar a dívida, que ele busca recursos com taxas de juros que ele vai ter que remunerar menores, para poder quitar taxas de juros mais elevadas. Mas o que o Anderson colocou da Assembleia Constituinte, ele está, na minha opinião, certíssimo. Porque também não adianta você convocar eleições gerais com essa regra que está aí. O resultado que vai sair de uma eleição, de um novo Congresso dessa regra que está aí, vai ser muito próximo do que está aí. Porque a atitude que se tomar nesse momento não será exatamente com a mesmice diante de nós? Por isso que é importante você estar convocando eleições gerais, eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte, onde você possa ter, por exemplo, tempo igual de televisão, onde a junção de dois partidos numa coligação não significa que ele vai ter o dobro do tempo. Se 10 partidos quiserem concorrer, eles vão Concorram com tempo igual, né? Com tempo igual, para você ter condições iguais e evitar a venda, que essa é outra corrupção que não é colocada aí, a venda. Tem muito partido que vende o seu tempo de televisão para um outro partido maior. 10, 20, 30 segundos valem milhões. Não é mesmo? E rapidamente, para concluir, um ponto importante de eleições gerais agora, de eleição direta agora em relação à eleição indireta que está prevista na Constituição, é que a eleição da Constituição ela é para mandato tampão.
Então, quem vier a ser eleito numa hipótese de renúncia ou impeachment do Temer agora, ele vai até 31 de dezembro de 2018 e em outubro já tem nova eleição. Ou seja, a partir de abril, de maio, nós já estamos com um cenário, um clima de disputa política. Então, que se faça logo a eleição direta. Vai governar um ano, basicamente, só pensando na próxima eleição. Só isso, não é, Yuri? Praticamente para fazer as alterações esdrúxulas da Previdência Social e também na reforma trabalhista. Basicamente, graças a Deus pararam. O objetivo é esse. Mas com relação à Assembleia Nacional Constituinte, o interessante dela é que, não sei se os senhores sabem, é que a Constituição de 1988, essa atual Constituição, a garantista, foi feita uma Assembleia Nacional Constituinte. A regra é que você nomeie outras pessoas que não necessariamente deputados e senadores. A Assembleia Nacional Constituinte, para que ela tenha a sua lisura atestada, ela não pode ter, penso eu, participação de deputados e senadores, e sim uma outra equipe de estudo. Então, para fazer uma Assembleia Nacional Constituinte atualmente, nós teríamos que ter um outro grupo, né, de pessoas envolvidas nessa interpretação, exclusiva, e onde não houvesse participação de nenhum interesse de deputado federal e de deputados e de senadores do Congresso Nacional. Aí eu acho que a coisa poderia até dar uma andada melhor. Mas, como os colegas aqui disseram, a partir do momento que você fizer uma Assembleia e continuar, os mesmos julgando, eles vão julgar sempre em favor de si, não tem a menor dúvida disso. Com certeza. Sempre. Vão rezar no próprio terço, mano, velho. Né? Vamos ouvir mais um telespectador, né? Oi, boa tarde, amigo. Cícero, boa tarde. Oi, boa tarde, Celso. Diga, querido. Tem um delayzinho. Boa tarde aí aos convidados aí também. Celso, eu acho o seguinte, você vê, poxa, a gente batalha a vida inteira para ter uma política boa, para criar nossos filhos, nossos netos. Pô, a Escola Brasília para vir para cá, que foi nosso conterrâneo lá, do Celino, que fundou a Brasília. Agora, Celso, eu fico impressionado, rapaz. Achei que o negócio agora ia andar um pouquinho, né? Porque eu acho o seguinte, pô, tira o sujo e põe o mal lavado. O país tá desse jeito, entendeu? Você vê, ó, eu tenho a impressão que o Chico aí deve ter sido candidato ano passado. Sim. Pô, só um cara libado, eu acho. Eu não conheço muito bem, não. Mas você vê, botaram 24 deputados aqui na nossa Câmara Legislativa, você sabe a luta que nós tivemos, inclusive o Edson até aí também, sabe dessa luta que nós tivemos para emancipação política aqui do Distrito Federal. Né, Celso? Agora, hoje eu sinto vergonha, bicho, sabe, disso aqui tudo. Né? Poxa, não tem uma pessoa séria nesse país que a gente possa confiar, poxa. O cara tira alguém, mas aquele negócio que eu te falei, tira o cara daí de dentro para entrar, sai um sujo para entrar uma lavada, pô. Verdade. Sabe? Agora, você vê, se tiver outra eleição, é outro gasto pro país, entendeu? O país tá quebrado, porra. Tá todo mundo roubando, esses caras... Pô, esse cara devia ter vergonha na cara desse. O cara já é aposentado, sabe? Ele devia ter vergonha na cara, é vergonha na cara mesmo. Não é outra coisa, não, Celso. Eu queria estar no Japão agora, viu, Cícero? Tem que sair fora daí. Entendeu? Eu vou ser muito sincero. Eu não aguento mais, Celso, eu vou ser muito sincero com você, bicho. Eu não aguento mais esse negócio aqui em Brasília, não. Tá difícil. Tá difícil isso. Tá vindo o netinho agora aí, eu já tenho outra neta. O que eu vou falar pra esse povo? O que esse povo vai ver? Tá bom. Né? Agora, complicado. Esses caras têm que estar presos, pô. Esse Lula aí, por que não põe esse cara? Se fosse eu que tivesse ali roubado, qualquer coisa tivesse roubado um carro, eu tava preso, pô. Com certeza. Sabe? Tá bem, Cícero. Eu não estou entendendo por que esses caras ainda estão soltos aí, todos eles, inclusive aqui de Brasília também. Tem um monte de deputado aqui, tudo enrolado, tá tudo solto aí também. Deputado federal, deputado distritais, entendeu? Poxa, que negócio é esse? Não tem justiça nesse país? Desculpa aí, nada, amigo. O seu desabafo é o desabafo de todos nós. Né? Tá bem, querido. E um grande abraço. Grande abraço. A gente sente falta das suas ligações. Celso, é o seguinte, na verdade não é que não existam bons políticos. Existem bons políticos no Brasil. Mas o problema é exatamente essa corrupção que atrapalha o cidadão que está aí me vendo votar. Porque nós temos a política da cesta básica, a política dos R$100 é o voto,
Nós temos a política da dentadura, do óculos, do empreguismo. Eu vou ganhar e vou te empregar na prefeitura. Então, o Brasil é um país municipalizado, nós vivemos de municípios. Então, enquanto essa política, essa mentalidade de você aí que está me vendo, você que vota em todos os rincões desse país, não só aqui nas capitais, mas você que está aí no interior, é que, infelizmente, continuam repetindo essas pessoas e mandando essas pessoas aqui para Brasília para fazer exatamente o que vocês estão vendo agora. Então, eu acho o seguinte, a maior arma do brasileiro nessa situação é o voto. E, infelizmente, o brasileiro, até não sei porquê, muitos brasileiros acabam praticando o pior voto, que é votar, infelizmente, nos corruptos. E, às vezes, os bons políticos não têm a oportunidade. Então, acho que tem bons políticos, mas a gente tem que ter consciência. Isso que o Yuri está colocando, a gente exemplifica muito na última eleição aqui em Brasília, que nós tínhamos... Compra de voto. Nós tínhamos o candidato Arruda, condenado em segunda instância, mas ainda sem ter sido declarado sua inelegibilidade, campeão de votos, 40% da preferência nas eleições a poucos dias do pleito. Exatamente. Né? Então, esse senso crítico que o Yuri coloca, do cidadão, pensar duas vezes, porque tem gente que vai assim, eu também vou me dar bem, eu vou botar em fulano, porque eu vou me dar bem depois, vou ganhar isso, vou ganhar aquilo outro. Eu acho que, olha, vou ser sincero, eu não acerto uma, mano, velho. Né? Porque eu voto no cidadão, como você, por exemplo, candidato na última, né? Porque a gente sabe e conhece o cidadão disso. Esse será um representante digno que nós teremos dentro de uma Câmara. Agora, se acerta o tiro, não acerta. Eu elejo alguém que chegou na frente. Celso, né? Eu acho que na próxima eleição, infelizmente, a gente tende a repetir essa situação. Em vários casos. Eu acho que vai haver uma renovação muito grande, acho que muitos serão afastados, mas, infelizmente, eu vejo hoje, no dia a dia, por exemplo, ele falou nos deputados distritais. Sim. Eu vejo deputados distritais enrolados com a justiça, deputados distritais 13 com visível indícios de corrupção sendo incensados por várias pessoas hoje, agora. Porque ele está defendendo a minha categoria, porque ele está defendendo o aumento para isso e tal. O meu lote. Então, o cara subestima, esquece, não faz mal que ele esteja roubando, não faz mal que ele seja corrupto. Ele está me defendendo, não é só a questão da cesta básica, da compra dos votos, é uma questão de interesses particulares, interesses, vamos dizer, privados, que ele acha que aquele deputado... Então, ele não está nem ligando... Interesses individuais, eu acho que a gente tinha que mudar essa cultura, entendeu? Isso aí, acho que tem razão. Uma Assembleia Constituinte exclusiva que repense o sistema político no país, que repense o sistema eleitoral, né? Um Congresso que possibilite a eleição do Congresso em igualdade de condições. Hoje você tem a defesa do status quo. Aqueles que já estão lá dentro, eles levam vantagem. Os que já estão sedimentados levam vantagem nas reeleições. É difícil o novo aparecer, o novo surgir, o novo se firmar. E as pessoas boas, elas, de modo geral, evitam entrar para a política, porque elas não querem se misturar nisso e sair dizendo, político é tudo ladrão. Tal. Então, eu acho que tem que haver uma repensada geral em que uma constituinte exclusiva realmente ajudaria muito a isso. Você acha que nós teríamos tempo agora para fazer isso? Porque nós precisamos disso para ontem, cara. Não é nem para amanhã, é para ontem. Infelizmente, o prejuízo já é grande. Eu acho que tem que se pensar nisso e tem que se fazer. Quando será? Talvez na eleição do ano que vem? Existe uma tese sendo defendida aí de que isso seja junto com a eleição dos deputados, senadores, presidente em 2018. Não eleger deputados e senadores, como diz o Toyuto, para constituinte. Não é um Congresso Constituinte. Não é eleger uma constituinte exclusiva ao lado de deputados e senadores, para que eles façam a nova Constituição, ou remendem a Constituição, seja lá o que for decidido. Mas não dá, para ficar nessa pasmaceira. Aí eu já vejo o seguinte, o Congresso, a Constituição, nos momentos críticos da história do Brasil, foram debatidas e encontrar solução. Eu fiquei impressionado hoje quando eu vi senadores viajando, sendo entrevistados no aeroporto, saindo de Brasília. O Congresso reunido com 4 senadores, o Senado reunido com 4 senadores. O presidente do Congresso Nacional, que é o terceiro na linha sucessória, né?
falou, não vou comentar porque esse tema não me diz respeito. Não diz respeito a ele. Achei um absurdo. Como que é isso? O que diz respeito a ele são... Você pertence à mesma casa em que um senador foi tirado de circulação. Ele é presidente de um poder. poder. O Aécio simplesmente está afastado, né? Corria o risco até de ser preso, né? Aí ficou naquela, vou mandar para... Faltou ao Fachin a coragem que o Teori teve, né? Porque o Teori não titubeou, mandou prender o Delcídio quando o Delcídio estava atrapalhando investigações. O Fachin falou, não, vou mandar para o plenário, todo mundo decide. Não, ele nem falou mandar para o plenário, vai mandar para o plenário se houver recurso da decisão dele de não prender. Se houver recurso da decisão dele de não prender o Aécio, ele manda para o plenário. Eu digo o seguinte, a pasmaceira não tem sentido. Quer dizer, ficar só esse movimento. Nessas horas é que o Congresso, que o Supremo Tribunal Federal, eles têm que estar em busca de uma solução dentro da institucionalidade, dentro dos quadros constitucionais, mas uma solução para o momento. Não dá para você tratar esse momento como se fosse uma coisa rotineira. Olha, banal, vamos ver o artigo tal diz isso. Já viraram rotineiras. Eles estão querendo ganhar tempo para ver se a pressão cai e a panela de pressão não explode. Inclusive, eu queria trazer aqui as palavras do próprio ministro Gilmar Mendes, quando mandou soltar acho que o Ike Batista agora, essas semanas para trás, quando ele disse que é nesses momentos difíceis que o Supremo se mostra que é Supremo, né? Então, acho que essas palavras cabem de novo nesse momento agora. O Supremo tem que mostrar que efetivamente é Supremo, que é descomprometido com interesses individuais, quaisquer que sejam, e julgar de acordo com a lei. Lei esta que representa a sociedade brasileira, porque senão não seria lei. O poder, a extensão máxima da expressão poder, ela é vinculada no tema democracia. E a democracia, que é o Estado Democrático de Direito, democracia é a dominação do povo. Não é a dominação do Senado, não é a dominação do Supremo, não é a minha dominação, é a dominação do povo na sua maioria. Então, acho que nessa hora, essas interpretações extensivas que são trazidas dentro do Supremo Tribunal Federal é que devem caber e devem ser colhidas com forma veemente no sentido de repelir essa agressão ao Estado Democrático de Direito, esse ataque ao Estado Democrático de Direito trazido da forma como a gente está vendo. O Supremo tem que ser Supremo. Acho que cada coisa devia ser aquilo que se designou para ser que seja. Exatamente. Agora, o que nós estamos vendo está tudo embaralhado. Você não sabe mais quem é quem. Um legisla no lugar do legislador, o outro quer bancar o jurista no lugar de quem deveria fazer a parte jurídica acontecer. Então, nós não temos mais. O próprio Palácio do Planalto está completamente perdido, mano, velho. Completamente mal assessorado. Você falou do Japão, se Brasília fosse Tóquio, tinha um araquiri hoje lá no É verdade, Planalto, amigo. Né? Eu gostaria de estar no Japão, onde o cidadão até apronta, mas tem a oportunidade depois de pagar o preço, e essa epidemia, né? Eu acho que a gente tem que entender o seguinte, o quadro não é normal. Então, não é um quadro rotineiro, é uma situação realmente em que todas as instituições estão em frangalhos, judiciário, executivo, legislativo, há essa enorme confusão a que você se referiu em relação às suas competências, a seu papel, e é uma hora, então, de realmente... Dar o freio de arrumação. Dar o freio de arrumação dentro da Constituição, dentro da norma institucional, não é quebra da institucionalidade, mas há saídas. A questão é a seguinte, essas saídas, as pessoas têm que pôr a cabeça para funcionar. Os políticos têm que pôr a cabeça para funcionar para encontrar a saída. O problema é que eles misturam isso com os interesses pessoais deles. Então, eles querem protelar, eles querem ir para os seus estados. Eu vejo hoje um líder de um partido, do DEM, no aeroporto, dizendo, eu vou para o meu estado semana que vem. Peraí, e o povo, como é que fica? Né? Não. Ontem à noite, os jornalistas foram convidados a se retirar do prédio Supremo. Eu vi o menino da Globo falando isso. Foram todos retirados. E os ministros saíram pela porta dos fundos. Para não ter que dar uma satisfação à opinião pública. Veja só, senhor, a elite desse país, a elite política, a elite judiciária, está ignorando um crescente clamor da população que pode levar a situações ruins. Eles estão desprezando o que está acontecendo hoje na cabeça das pessoas, que a gente viu agora nos desabafos aí.
que nós recebemos agora, né? Nesse tipo de desastre. Isso é generalizado. E eles parece que eles ignoram isso, eles acham que isso não tem importância. Só vão se assustar o dia que a gente for lá para a frente do Supremo, para a frente do Palácio do Planalto, como alguns fizeram ontem. O brasileiro, ele é muito pacífico em relação a isso. Se isso aqui fosse na Argentina, fosse no Chile, não estava do jeito que está aqui, não. O brasileiro é muito cordato, vai aceitando, mas chega uma hora que explode, né? Eu vou dizer mais ainda, você pode juntar 1 milhão de pessoas aqui, não tem exército que segure 1 milhão de pessoas, não tem polícia federal que segure 1 milhão de pessoas. Não estou instigando ninguém a nada. Não, mas não tem. Não estou dizendo que é para ir ninguém para violência, nada disso. Não precisamos fazer nada demais, velho. Só ir lá e gritar que nós não queremos esse estado de coisa que está aí. Eu acho que 1 milhão de pessoas, você pode botar helicóptero, jato, o que for. Não. Quando a sociedade, ela pugna pela mudança efetiva e não quer esse Estado que está aí, a sociedade muda. Porque esses daí apenas representam os nossos interesses. Apenas. E agora não estão representando mais os nossos interesses. Estão representando especificamente interesses esdrúxulos que não fazem parte do que a sociedade precisa. O que a sociedade precisa? É de saúde, é de educação. Esse papo de sempre que a gente fala. Por que a gente fala? Porque não tem. Yuri, e ela está recebendo uma conta. Quer dizer, a sociedade está sendo dito, olha, o país está quebrado, a Previdência está falida, para gerar emprego tem que tirar os direitos trabalhistas. Brasileiro, você tem que pagar uma conta mais salgada. Mas aí o brasileiro olha para o outro lado e vê que a propina de 2 milhões está correndo debaixo da mala para um senador, que o outro manda calar a boca de quem já está na cadeia, que é uma coisa de se perguntar, hein? Como que uma pessoa presa numa prisão federal de segurança máxima, com todo aquele aparato, recebe uma mesada de 5 milhões por mês. Com que facilidade. Eu estava vendo uma nota aqui, ó. Em 8 anos, a JBS doou quase R$500 bilhão de reais. Dinheiro público. Isso é dinheiro do BNDES, dinheiro de financiamento. Pois é. Dinheiro público, isso é dinheiro público. Tem que acabar. Isso não é dinheiro da E não JBS, é só para parlamentar federal, não. Não, nos estados. Eu convido os espectadores, olha, a Justiça Eleitoral você tem curiosidade de um candidato X ou Y, vai lá. Tem a prestação de contas dele, tem quem recebeu dinheiro da JBS, tem dinheiro quem recebeu da Odebrecht, tem dinheiro quem recebeu de todas essas grandes empresas. E pior é o seguinte, você fica visualizando, esses caras continuam com os cofres, as burras cheias de dinheiro, sem pagar imposto. Você mandou um negócio pra gente hoje, falando de bancos, inclusive a JBS está no meio dessa história aí. Bota essas imagens aí pro Chico comentar pra mim aqui, né? Não, esse é um grande exemplo. Um banco que o governo é o proprietário deve 208 milhões, a Caixa Econômica 550 milhões de previdência. Quer dizer, o banco que é do governo... O Banco do Brasil. Banco do Brasil. Agora a Caixa, agora o Itaú também, 88 milhões. Sem contar com 24 bilhões que ele teve agora de anistia, pelo CARF, né? E faturou em 2016 6 bi. O caso é que virou um bom negócio não pagar a dívida. A própria JBS. JBS. Porque aí o que vem? Vem o famoso refis. Né? Quase 2 bilhões de dívida para com a Previdência. Virou um ótimo negócio não pagar a dívida, não pagar a Previdência. Olha o Bradesco, ó. Quase meio bilhão de... A impunidade aqui no Brasil vale a pena. Esse dinheiro aplicado... Esses recursos aplicados durante anos, quanto que eles não rendem para essas empresas, sejam públicas ou privadas? E é um bom negócio não pagar a dívida, porque vem um refis. E o refis tira que dá juros, descontos, tira multa. Nós vimos agora no Congresso. Quer dizer, a dívida da Previdência é perdoada, não acontece nada com quem deve. As prefeituras... subornam os CARFs da vida e sei lá... Então, as prefeituras, agora anteontem, o presidente Temer, para ter garantia de apoio político, para retirar os direitos dos trabalhadores na Previdência e na reforma trabalhista, o que ele fez? Parcelou em 240 meses a dívida de 20 bilhões das prefeituras, que qual é o dinheiro? É aquele dinheiro que o servidor da prefeitura teve descontado no seu salário. Todo mês. O servidor ficou sem dinheiro. E não foi para a Previdência. Exatamente. Isso, o doutor Yuri pode nos esclarecer, até onde eu sei, chama-se apropriação indébita, é roubo.
Isso aí é crime, não tem a menor dúvida disso. Mas é um crime que hoje está valendo a pena para quem comete. Não, uma atividade fraudulenta. Então você veja que esses cidadãos, muitos, né, gestores públicos, se sentem estimulados à prática de crimes. Por quê? Como eu disse agora há pouco, existe parece que um estímulo à impunidade aqui no Brasil. É tudo cheio de esquema, é meu amigo, é meu colega, é meu deputado que me segura, é meu senador, eu ajeito com o presidente e acontece exatamente essas coisas que a gente já observaram aí. Porque se pega o dinheiro de dívida que tem com essas prefeituras do Brasil inteiro e injeta na Previdência, não precisa você ficar alterando efetivamente ponto nenhum com relação à Previdência. Então, a conta é mais fácil jogar para cima do pobre do trabalhador, aumenta a aposentadoria para 65 anos, para ele morrer ou nem conseguir chegar aos 65, né? Ele só paga. Só paga a vida inteira, não vai poder usufruir de aposentadoria nenhuma. Então a gente vive no país dos horrores, né? Uma verdadeira casa mal assombrada do descontrole judicial, do descontrole policial, do descontrole econômico, que fazem com que as contas desses gestores públicos sejam abastecidas em paraísos fiscais fora do Brasil. E as prisões, eu não estou dizendo nenhuma mentira aqui, deixa muito claro hoje, pelo caos que nós estamos vivendo nesse país. Já vai para 2 anos, desde 2015, que a gente só ouve falar aqui direto em crise, e pessoas morrendo, e crise. Só para você ter uma ideia, esse país aqui, até 2015, aqui no Brasil, em termos de violência, morreram aproximadamente 276 mil pessoas. Na guerra da Síria, no mesmo período de 2015 para trás, 6 anos, morreram aproximadamente 258 mil pessoas. Em guerra. A gente vive uma guerra, só que ela não é televisionada, ela não é passada porque não está matando você com um sniper no meio da rua. E esses valores aí que são apresentados, a grande mídia não mostra. Né? Você tem, como eu falei antes, você tem aí parlamentares devendo 3 bilhões ao poder público de impostos atrasados, mas estão lá fazendo o seu refis para ter uma condição especial de pagar. Votando em causa própria. Votando em causa própria, né? Dando os descontos que eles querem receber. Você tem aí uma série de empresas, inclusive empresas da grande mídia, né? Que devem fortunas de previdência social, que também não recolhem, mas todo dia combatem a corrupção. Todo dia estão lá falando que a corrupção é isso, mas elas não cumprem o seu dever específico, né? Essa cultura que eu costumo falar, é a cultura do puxadinho, é o cara que chega ali e invade a área pública e começa a ocupar, se consolida, porque vai vir uma lei que vai regularizar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. É o que acontece nos impostos, é o que acontece nesses empréstimos. Eles vão fazendo. Um dia, aprova uma lei que torna as coisas mais fáceis, né? Para eles. Para eles, evidentemente. Porque para o povo brasileiro mesmo é sempre em desvantagem, é pagar mais impostos, né? Sempre está aí na desvantagem, sem os serviços básicos de assistência, que também estão lá na Constituição, no artigo 6º da Constituição Federal Brasileira, moradia, lazer, trabalho, emprego. Trabalho e emprego no Brasil virou piada, com 14 milhões de pessoas sem ter desempregadas. Se você for, isso de forma concreta, se você for botar no geral, chega em torno de 30 milhões, dos que ainda vão entrar, dos familiares, dos que estão em bico, a 30, 40 milhões. Praticamente 1/4 da população brasileira hoje sem ter a possibilidade da ocupação lista com a carteira assinada. Absurdo. Hoje o governo no Brasil não vai para frente se ele não for o governo do amém, né? Do assim seja. Então, eu me lembro do Hélio Doyle no começo do governo Hollenberg aí, porque bateu duro de frente com o pessoal, porque isso é queixo duro, né? E tem mais que ser mesmo, quer dizer, exigindo que as coisas acontecessem. O que ele ganhou? Inimizades 1000, não foi não, mano, velho? Só. Natural, né? Porque você quando como diz outro, esse cara é duro demais para ficar aqui, tira ele daqui, poxa. Porque na verdade é o que nós temos hoje, é o que eu chamo de velha política, né? Essa política do toma lá da cá. O governo, para ter seu apoio na Câmara, entrega cargos, entrega diretorias de estatais, entrega emendas parlamentares inúteis para shows, para etc. 30 e tantos partidos, né, mano, velho? E isso aí, quando você contraria esse interesse, você cria adversário, você cria inimigo.
Isso é que tem que mudar, porque a gente fala assim, parece assim, o deputado tal está nomeando tantos, fica parecendo que é só uma questão de nomear. Não é isso. Quando você coloca um incompetente indicado por um deputado distrital, por sua vez, também incompetente, para presidir, para dirigir uma estatal, uma empresa estatal, para dirigir uma subsecretaria, numa secretaria, você está fazendo mal ao povo. É um circo você de está fazendo mal à né? população. Você está colocando um incompetente para cuidar de uma coisa que teria que ser gerida com competência. Verdade. Então não é uma questão de dizer, deputado não pode indicar. Não é isso. É que geralmente indicam seus cabos eleitorais, muito deles semi-analfabetos, para cargos importantes. Lá, né? E eu acho que o governo não pode aceitar isso. Esse é o Hélio Doyle que eu conheço e que fala duro, né? E foi isso que ele fez no começo do atual governo. Ele queria indicações cabíveis, né? De pessoas que conheçam o meio, pelo menos saber o que ele vai fazer lá para o lugar indicado. E aí só arrumou inimigo, coitado. Meu amigo de Deus. Chico, para arrematar, Chico, quase um minuto, Chico. Olha, eu acho que nós vamos estar vivenciando ao longo dessa próxima semana momentos importantes de definições. Né? O Supremo tem que vir a público, ele se fechou em 4 paredes, tem que vir a público para colocar sua posição. E o Congresso deve apontar lá para terça ou quarta-feira também qual deve ser o rumo que eles estão pensando em encaminhar. Do lado do Palácio Planalto, eu acho que eles vão tentar abafar empurrar com a barriga até o próximo escândalo. Tomara que não consiga. Né? Para a gente arrematar. Agora não é mais nem um minuto, viu, Dória? É meio só. Não, Celso, já virou chavão, mas toda crise é uma oportunidade. Eu acho que nós temos a oportunidade de dar uma mudada em tudo isso com essa crise grave que nós estamos vivendo. Está na hora de isso agora, acontecer. É preciso pressão, porque se não houver pressão... Verdade. Arremata aí, Yuri. E essa pressão vem com o seu voto. Você que está me escutando aí, vote bem, vá para as ruas, dê a sua manifestação e penso que o Brasil já está mudando. Esse foi o grande ponto positivo. A tristeza que cada brasileiro sentiu de ontem para cá deve agir também no coração de cada um de nós. Eu acho que está na hora da gente exigir mais e mais. Porque, lamentavelmente, pelo que eu vejo, a gente vai ter que esperar um voto só para o ano que vem mesmo. Eu não acredito que haja mudança nesse momento e que o próprio Congresso venha a se convencer de que teríamos um governador eleito pelo povo, ou um presidente eleito pelo povo. Ele vai querer eleger o seu representante, com certeza. Nós vamos continuar meio que na mesmice, mas não vamos deixar isso acontecer com facilidade, não. Olho vivo. Eu acho que cada um sabe que você é tão igual a mim, eu igual a você, e igual aos nossos colegas que aqui estão, as pessoas que estão ao seu lado, numa única hora, na hora do voto. A gente realmente fala grosso nessa hora. Obrigado. Grande abraço.